Olá, galerinha. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redação, tá? Vamos conversar um pouco sobre crônica. O que seria a crônica? A gente já estudou texto jornalístico, né? A gente já viu isso. A crônica, ela tem muito nos textos jornalísticos. A crônica nada mais é do que meios e assuntos voltados para o cotidiano. Ou seja, as coisas que acontecem no nosso cotidiano, agora estamos vivendo a quarentena, estamos vivendo, né, esse vírus aí pegando, né, todo mundo. Então, se eu for escrever uma crônica, hoje, como é o assunto do momento, eu iria escrever sobre a quarentena e sobre o coronavírus, tá? Geralmente, a crônica são assuntos voltados para o momento, para a nossa... Oi, vou pegar aqui para controlar o tempo. Voltados para o nosso cotidiano mesmo, né? Então, são assuntos do dia a dia. Sempre em jornais existem crônicas, tá? Muitos jornalistas, né, que escrevem para jornais escrevem crônicas. Por quê? O jornal é um meio de comunicação de assuntos diários, correto? Então, a gente lê o jornal, hoje em dia a gente tem, né, o jornal virtual, sites, Globo, né, o G1, tem Folha de São Paulo, enfim, inúmeros meios de comunicação, né, que a gente se informando, né, eles são voltados para a crônica. Então, eles trazem informações do dia a dia, ok? Então, a crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, os assuntos abordados em texto desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Então, tudo que está acontecendo no nosso cotidiano, né? Tudo que está acontecendo agora é exposto na crônica. Então, se você pegar lá o jornal físico, ou se você entrar no site da G1, tem várias matérias lá. E a maioria são crônicas, ok? Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Embora não seja uma regra, as crônicas costumam retratar de assuntos mais leves e de um modo humorístico. Então, as crônicas são voltadas para assuntos de cotidiano, correto? Só que tem muitos casos que temos a crônica humorística, então eles pegam também informação do cotidiano, informação de agora, e colocam de forma humorística. Posso me arriscar a dizer que hoje em dia a gente tem muitos memes, né? Então, assim, em alguns casos, óbvio que um meme não é uma crônica humorística, tá? Só que é uma sátira. Então, eles pegam um assunto relativamente sério, né? Um assunto sério, e coloca de uma forma mais descontraída. E aí a gente, né, acha engraçado e isso vão surgindo os memes, ok? Então, o meme, se eu for construir alguma crônica, eu posso me basear por um meme, tá? Uma crônica humorística. Eu posso me basear por um meme. Mas a crônica humorística também tem valor crítico, tá? Então, a crônica, ela é voltada para assuntos do cotidiano e possui valor crítico. Qualquer uma delas, beleza? Então, é um gênero discursivo que mescla a tipologia narrativa com os trechos reflexivos e, em alguns casos, argumentativos. Como ela ela tem uma visão
crítica também, então ela vai narrar a situação, porque como ela vai falar do cotidiano, ela vai narrar a situação. Ela tem uns traços reflexivos, porque ela está criticando, ela está pondo o seu ponto de vista. A crônica tem que ser uma crítica, tá? Seja ela narrativa, seja ela jornalística, humorística, seja qual for, até lírica, tá? Então, tem trechos, os trechos são reflexivos, tá? Eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha crítica dentro daquele meu conceito, e em alguns casos argumentativos. Então eu posso tentar te convencer de que o que eu estou falando está certo, dentro de uma crônica, tá? A linguagem costuma ser leve, cada cronista tem seu estilo próprio no uso das palavras. Qualquer assunto do cotidiano pode ser motivo da crônica. Então a linguagem é leve, aquela linguagem descontraída, pode utilizar gíria dentro daquele contexto, tá? Bom, então a gente tem a crônica narrativa. A crônica narrativa é aquela que contém apenas elementos de narração em sua estrutura, ou seja, que apresenta personagens, tempos, espaços e enredo. Nessas crônicas, não há longos trechos reflexivos ou argumentativos, como é comum naquelas publicadas em jornais. O assunto da crônica narrativa é, via de regra, um tema vinculado ao cotidiano das cidades. Então, qual é a diferença? A crônica, ela é sempre voltada para a crítica, correto? Eu coloco a minha opinião naquela crônica, né, com o tema do cotidiano, com um tema atual. Tá, até aí foi. Mas aí chega a crônica narrativa. Ué, narração não é uma história? Então eu não posso colocar a minha opinião na história. Estou narrando algo. Eu não tenho que colocar minha opinião em nada. Se eu não posso colocar minha opinião, não vai deixar de ser crônica? Não. Não deixa de ser crônica por quê? Porque eu coloco assuntos do cotidiano dentro de uma história. Então eu posso montar uma história com Mariazinha, Joãozinho, José e Isabel. Pego esses 4 personagens e coloco eles numa história em que eles estão vivendo a quarentena, em que eles estão fugindo, né, desse vírus e tentando combater esse vírus, e assim vai. E como está sendo o cotidiano deles com base em todos os acontecimentos que vêm ocorrendo. Ok? Então, eu pego um assunto do cotidiano e coloco dentro de uma história. Eu crio uma história lá com o personagem, com o tempo, quanto que está passando isso, né? O espaço, onde que está passando isso, no Rio de Janeiro, São Paulo, eu vou especificar onde que está passando isso. E o enredo é a história em si. A história se baseia em quê? Se baseia na população de quarentena. Desses 4 personagens participando da quarentena na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2020. Ok? Fomos? Então, acho que você já tem meu e-mail, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar lá também, tá? Bom, e aí eu venho a crônica jornalística, que é a muito usada, né? A mais usada. A crônica jornalística nada mais é do que a crônica utilizada em meios de comunicação. Jornais, revistas, blog, rede social. Né? Hoje em dia a gente tem muita informação em rede social. Então, Instagram, Facebook, Twitter e assim vai. Né? WhatsApp também. A gente recebe muita informação pelo WhatsApp. Então, crônica jornalística, voltado para o meio de comunicação. Beleza? Então, a crônica jornalística pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos, em geral, pequenos fatos cotidianos e trechos mais longos de reflexão e argumentação sobre o fato narrado. Então, aqui eu coloco a minha opinião, sim. Aqui eu expresso a minha opinião, sim. Então, aqui eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho uma reflexão geral e eu tenho o meu ponto de vista.
com base no tema atual. Pode ser publicado em jornais. É esperado que o tema da crônica jornalística seja de interesse de um grupo social e não apenas do próprio cronista. Óbvio, porque se eu estou falando de uma crônica, eu estou falando de um assunto atual, tá? Um assunto atual, geralmente todo mundo está vivendo, né? Uma boa parte está vivendo, né? Como acontece, como estamos passando agora. Normalmente, os principais acontecimentos do dia a dia ou da semana anterior são os assuntos redigidos nas crônicas jornalísticas. Então, crônica narrativa. Eu não tenho a minha crítica, eu apenas coloco os personagens dentro de um contexto que está acontecendo atualmente. Uma história que está acontecendo atualmente. Crônica jornalística. Eu tenho o meu ponto de vista. Não tenho personagem, não tenho espaço, tempo, enredo. Não tenho nada disso. Eu coloco uma crítica dentro de uma crônica. É como se você estivesse escrevendo um texto dissertativo, escrevendo uma redação normal. Só que aí vocês colocam uma crônica, porque é assunto atual. É relacionado ao assunto atual. E aí eu coloco o meu ponto de vista. Beleza? Crônica humorística. A crônica humorística é uma das marcas das crônicas narrativas e jornalísticas. Em geral, ter um enfoque humorístico acerca das cenas e acontecimentos cotidianos. Para atingir esse grau de comédia, cada cronista adota um estilo particular. Há aqueles que usam da ironia para marcar sua linguagem. Há outros que abordam assuntos cômicos por natureza, ou ainda os cronistas que constroem discursos engraçados por meio de associações inusitadas. Quanto mais original e criativa, melhor será a crônica. Então, assim, a crônica humorística eu também coloco uma crítica. Eu também tenho o meu ponto de vista ali. Porém, de um modo irônico, de um modo sático, tá? Então, eu coloco um tema do cotidiano, só que eu utilizo ele de forma irônica, tá? Ou para o lado positivo ou para o lado negativo. Isso aí vai depender do caminho de vocês, ok? Então, crônica humorística, eu também coloco minha crítica, porém, eu coloco ela disfarçada. Eu coloco ela por um lado, utiliza muito humor negro, né? Que eles chamam. E aquele humor meio... Eu particularmente não gosto muito. Então, utiliza muito essa ironia, essa sátira, enfim. Aqui tem um exemplo que a gente vai analisar. E no segundo vídeo eu continuo. Beleza? Então, deixa eu encerrar aqui. Até daqui a pouquinho.